O meu nome é Ana Taborda, sou enfermeira no ACES Porto Ocidental e sou Presidente da Delegação Norte da Associação Alzheimer Portugal. Estou aqui para vos falar sobre os riscos e gestão da medicação em pessoas com doença de Alzheimer. Como sabem, o diagnóstico da doença de Alzheimer é um diagnóstico que é complicado de ser feito, deverá sempre ser feito por um médico especialista, seja ele neurologista ou psiquiatra. Após este diagnóstico, tendo a certeza que se trata de uma situação de demência, porque os sintomas muitas vezes podem ser confundidos com outro tipo de doenças, após este diagnóstico, aí sim será iniciado o tratamento. A medicação utilizada, medicação para a doença de Alzheimer, não trata, não cura. A doença de Alzheimer não tem cura. Simplesmente o que se pretende é minimizar os efeitos da própria doença e retardar os estadios mais avançados da própria doença, para tentarmos manter a pessoa o mais autónoma possível ao longo dos anos. Em Portugal existem dois medicamentos principais para utilizados em situações de doença de Alzheimer, sendo que poderão ser utilizados outro tipo de medicamentos que são utilizados para sintomas secundários. Juntamente com a situação dos sintomas da demência, existem outros sintomas que podem surgir, sejam eles apatia, dificuldades no sono, agressividade. Qualquer medicamento utilizado, o seu efeito pode não ser momentâneo, pode demorar algum tempo até ser possível obter o efeito que se deseja. Além disso, poderá ser necessário ajustes a nível de dosagem e mesmo de horários da medicação. Da mesma forma, cada indivíduo é um indivíduo e todos nós reagimos de forma diferente a medicamentos. Por isso, um medicamento que funciona para uma pessoa poderá não funcionar para outra. Então, desde o início do tratamento até encontrarmos realmente o resultado pretendido, é um processo que às vezes pode não ser tão simples. É muito importante manter os horários e as dosagens prescritas pelo médico, porque só assim conseguimos ter a certeza se o medicamento está a dar o seu devido efeito ou não. Esta monitorização é uma monitorização que deve ser feita muito assiduamente. O médico vai continuando a acompanhar o utente, a família deve estar atenta aos sintomas e a quando das consultas referir se realmente está a ter o resultado pretendido, quais são as dúvidas que tem, se os sintomas que a pessoa tem apresentado vão de acordo com as expectativas ou não, tanto do próprio como da família. Como sabemos, a doença de Alzheimer é uma doença progressiva e degenerativa e por esse mesmo motivo vão surgindo alterações ao longo do tempo. Essas alterações podem também condicionar alterações a nível da medicação. Por exemplo, podemos ter uma pessoa que em fase inicial se encontra, por exemplo, bastante apática e será necessária a utilização de algum medicamento para que ela consiga conviver mais com as pessoas, abrir-se um pouco mais para a família, mesmo para os amigos, assim como podemos ter em fase mais avançada pessoas, por exemplo, com problemas de insónia, que não conseguem dormir e aí ser necessária, por exemplo, a introdução de novos medicamentos. Esta gestão da medicação, visto que temos uma pessoa com doença de Alzheimer que à partida não estará capaz autonomamente para gerir os seus próprios cuidados, que inclui a gestão terapêutica, a gestão da medicação, deverá sempre haver um cuidador que faça esta gestão. Quais são os cuidados que deverá ter? Os cuidados que habitualmente já se diz em relação aos medicamentos. Não alterar, por exemplo, os invólucros das caixas para não haver confusão. O que poderá ser feito, e é uma excelente técnica que pode ser utilizada, é a preparação semanal. Existem caixas para preparação da medicação semanal que estão repartidas pelas diferentes fases do dia e poderá ser feita uma preparação semanal da medicação. Dessa forma, a própria pessoa com doença de Alzheimer poderá ela própria fazer a toma autónoma dos medicamentos, porque já sabe que os medicamentos para a hora de almoço, por exemplo, serão aqueles e ela própria os toma. A doença, normalmente a doença de Alzheimer surge em idades mais avançadas e outras comorbilidades surgem, pessoas com outro tipo de doenças, isto é, a medicação que as pessoas fazem pode não ser exclusivamente para a doença de Alzheimer, mas serem pessoas já polimedicadas com vários medicamentos.
Outra técnica que é utilizada e tem vindo a ser cada vez mais utilizada é o Pharmapack, que se trata de quê? As próprias farmácias fazem a preparação, seja ela semanal ou mensal, da medicação para aquela pessoa. Isto torna-se muito útil em pessoas polimedicadas, que muitas vezes podem se enganar nos horários ou mesmo no tipo de medicamento que utilizam. Então a farmácia manda preparada, a farmácia que habitualmente as pessoas utilizam, sabendo quais são as prescrições da medicação, faz a preparação mensal ou semanal daquela medicação para aquela pessoa. Isto torna-se muito útil, principalmente quando falamos de pessoas com demência e mesmo pessoas já com alguma idade, pessoas já idosas. Temos muitas vezes o casal em que uma pessoa tem demência, mas o cônjuge também já é uma pessoa idosa e já tem as suas dificuldades na preparação da medicação, e esta técnica é muito útil. Falava-vos de pessoas polimedicadas. Conforme eu vos disse, há pessoas que já fazem vários medicamentos porque, juntamente com a situação da doença de Alzheimer, têm outro tipo de problemas. O que é importante é, quando das consultas, é muito importante falar sempre com o médico e dar-lhe conhecimento de todos os medicamentos que a pessoa faz. Sabemos que existem muitas interações medicamentosas, há muitos medicamentos que interagem uns com os outros e é importante o médico ter conhecimento para, quando da prescrição, minimizar ao máximo estes efeitos secundários e estas interações medicamentosas. Sabemos que a partir de 3 medicamentos o risco de interação medicamentosa é muito elevado. Da mesma forma, é importante estar atentos aos efeitos secundários que a pessoa tem da toma dos medicamentos. Isto é, estar atento a qualquer alteração que surja quando do início de um novo medicamento, porque pode isto condicionar a utilização ou não desse mesmo medicamento.